Oi, pessoal! O tema de hoje é falta de experiência. Sai da faculdade, tem que arranjar o temido primeiro emprego. Como é que faz? Primeiro emprego com experiência, que é o que se pede. É sobre isso que nós vamos falar. Então, para quem não me conhece, eu sou Verônica Dunker, especialista em inteligência emocional, em adolescentes. Quem já está inscrito no canal, curta, compartilhe, já conhece, comenta, se gostou, se não gostou também, comenta, o que tá achando, sugestões de outros temas também são bem-vindos. E para quem ainda não está inscrito, inscreve no canal, põe o sininho para tocar, porque toda semana a gente tem aí um vídeo novo com um tema interessante. Quando a gente saiu já do ensino médio, está na faculdade, está fazendo faculdade, de repente tem que fazer o estágio, né? E aí o pessoal começa a procurar estágio remunerado, não quer fazer estágio que seja, sem receber, estágio de graça. Muita gente nunca trabalhou porque saiu da escola e foi direto para a faculdade, só estudou a vida inteira. E aí você tem que começar a, de repente, trabalhar, primeiro emprego, Vai ter que arranjar um emprego. E como é que faz se a gente nunca teve experiência? E hoje em dia o mercado quer primeiro emprego com experiência. Como é que resolve essa equação? Se é o primeiro emprego, como é que eu vou ter experiência? Bom, então vamos lá, vamos resolver essa equação, Gente, quando eu comecei na faculdade, bom, primeiro que eu não comecei na faculdade, Eu comecei quando eu estava na escola ainda, no ensino médio mesmo, nas férias. Eu ia procurar emprego temporário em shopping, para trabalhar em loja, começar a aprender a lidar com o público. Nossa, errei bastante, fiz um monte de coisa errada, aprendi bastante também. Depois eu fazia, não era bem um trabalho voluntário, porque era um trabalho obrigatório, meu avô falava, vai lá que você vai fazer, Mas comecei então a fazer alguns tipos de serviço para ele, coisa de banco, administrativo, coisas assim, administrativo de banco, coisinhas burocráticas. Eu não ganhava nada para isso. Eu ia lá e tinha que fazer. Só que isso foi me dando uma certa experiência, uma tarimba, assim, um know-how. E aí, quando eu entrei na faculdade propriamente dita, no primeiro semestre da faculdade eu fui muito cara de pau. Eu não sabia nada ainda, eu fiz arquitetura, então estava no começo daqueles programas, software e tal, estava começando a usar computador. E aí, primeiro estágio, o arquiteto lá do escritório me perguntou: e aí, você sabe AutoCAD? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, sei, eu sei. Você pode começar semana que vem? Falei, posso? Bom, virei e falei, pernas para que te quero. Agora eu vou ter que aprender este tal de AutoCAD. Liguei para uma amiga minha que já estava na faculdade e falei, Ju, e aí? O que é esse tal de AutoCAD? Quem é que ensina isso? Aí ela falou, tem uma moça na FAO que dá aula para FAO que ensina. Falei, então me dá o telefone da moça. Naquela época não tinha celular, era telefone fixo, Peguei o telefone da moça, falei, moça, pelo amor de Deus, eu preciso entender esse tal de AutoCAD em uma semana, que eu vou começar a trabalhar semana que vem, e eu falei que eu sei fazer. Nunca tinha sentado na frente de um computador. Aí, minha gente, aí é que entra aquela coisa que a gente pode chamar de espírito empreendedor, motivação, água batendo, aquelas... Tinha que correr atrás, porque senão eu não ia ter o estágio. E eu queria fazer estágio, eu queria aprender, Porque como eu tive esse começo de trabalhar já com 14, 15 anos, ir lá, começar a trabalhar, eu falei, poxa, quanto mais cedo eu começar a trabalhar na minha profissão de fato, mais experiência eu vou ter quando eu me formar. Bingo! Quando eu saí da faculdade, eu tinha 5 anos de experiência na minha área, que foi o melhor. Então, gente, a dica que eu dou para vocês é:
nunca se acomodem, nunca fiquem esperando, né? Então assim, primeiro eu vou terminar a escola, depois vou terminar a faculdade. Aí tem aqueles que querem se adiantar e já da faculdade emendam a pós-graduação porque já querem começar sendo gerente. Só que, gente, como é que vocês vão começar sendo gerente se vocês nunca foram lá trocar o lixo, ser office boy, sabe? Hoje em dia não tem máquina copiadora, né? Mas fazer esse trabalhinho, que é o trabalho lá de baixo, que é o que vai te dar o conhecimento, porque aí você tá ali, tá ajudando todo mundo, tá conhecendo. Sabe o que eu ia fazer? Eu tava namorando com o meu futuro marido nessa época, ele já tava se formando, eu tava entrando na faculdade. Eu ia pro escritório onde ele trabalhava e ficava lá a tarde inteira. Então eu saía da faculdade e eu ia pra lá, não ganhava nada pra ficar lá, mas eu ficava lá. E lá eu fui aprendendo melhor ainda o tal do AutoCAD, porque o chefe dele, que depois virou meu chefe também, era uma pessoa muito legal e dava muitas oportunidades. Então eu fui aprendendo, eu ia organizando revista, biblioteca, eu ia fazendo umas coisas lá no escritório, mas eu estava ali no meio, eu estava vendo como é que as coisas acontecem, como é que é a dinâmica de um escritório de arquitetura, sabe? Eu estava acompanhando. Então essa é uma dica de ouro que eu dou para vocês. Assim, quando vocês estão na sua profissão, na sua faculdade, não deixa para chegar lá no ano do estágio, lá no 4º semestre, 5º semestre. Começa cedo, se mete as caras, vai onde é a sua área, né, sua profissão, e começa a conhecer, né? Sempre tem um professor que tem um escritório, seja de advocacia, seja de jornalismo, sempre tem um professor que trabalha. Conversa com esse professor, pede para ir, para conhecer, né? Vai lá, não precisa ganhar nada. A gente não precisa só trabalhar pelo dinheiro. Nessa época, é muito mais valioso trabalhar pelo conhecimento do que trabalhar pelo dinheiro. Que é um ganho incrível, né? Que é um ganho incrível. Porque não está só ligado ao dinheiro. Porque, exatamente, não está só ligado ao dinheiro. E este ganho de conhecimento, de experiência, vai fazer com que você saia na frente de muita gente. Então, gente, dica de hoje, dica de ouro para esta falta de experiência. Ela não precisa existir. Basta você levantar da cadeira e correr atrás de aprender a sua futura profissão. Porque na faculdade você vai ter a teoria. A prática do dia a dia você vai ter ali na lida, no dia a dia. Então, quanto mais cedo você estiver na lida, mais cedo você vai ter experiência. E isso conta muito como experiência, viu? Mesmo os trabalhos que não são remunerados, você pode até entender como um trabalho voluntário, mas eu diria que está sendo voluntário para você, porque você está fazendo um bem enorme para você e, claro, contribuindo com o lugar onde você estiver trabalhando. Então é uma via de mão dupla. Essa era a dica de hoje. Para quem gostou, compartilha. Quem quiser comentar, comente suas experiências, o que achou da ideia, da minha dica. Para quem ainda não adquiriu, o Libertar do Casulo é sempre uma boa pedida para que vocês aprendam a sair do lugar, a ir buscar informação, a ir buscar quem vocês são. Aqui embaixo nas descrições tem o link para adquirir o livro. Ele vem com um curso de autoconhecimento para que vocês acompanhem a jornada da Luma junto com ela, crescendo com ela. Tá bom? Então, um beijo e até o próximo.